Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Juliana Castro e hoje, meus amores, eu vou dar uma mini aula review a respeito do medieval Scapini. Por que uma mini aula? Eu não vou ensinar você a ler o tarô nesse vídeo, não tem como, né? Para eu ensinar tarô através de vídeo, eu teria que fazer uns 30 vídeos para isso, para passar para vocês tudo que eu sei. Mas eu vou auxiliar vocês nesse vídeo até um norte a como jogar com medieval Scapini. Lembrando que eu aprendi com ele, manuseando ele. Esse é um deck que, se não tem 10 anos, está perto de ter. Tá? Não tenho nem a caixinha mais dele. É um deck da US Games. Tá bem velhinho e inteiro, ó. Eu amo esse deck, eu gosto da US Games, inclusive, por conta disso. É um deck que eu utilizei por uns 4, 5 anos, só ele para jogar, depois que eu vim querer colecionar decks, mas antes disso eu só joguei com ele. E tá aqui inteiro até hoje, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer um comparativo entre as duas cartas, né, entre os dois decks, mostrando para vocês um ponto de partida para que vocês consigam jogar com o medieval Scapini. Já vou pedir que vocês curtam esse vídeo, para que esse vídeo possa alcançar uma gama maior de pessoas, né? Quando vocês deixam o seu like, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e começa a divulgar mesmo, né? Apresentar esse vídeo para outras pessoas. E não tem conteúdo do medieval Scapini no YouTube, tá? Não tem livro, inclusive, não tem literatura. O que eu vou passar aqui para vocês é um pouco da minha vivência, tá bom? Então, vamos lá, espero que esse vídeo auxilie vocês. Bom, o medieval Scapini, ele vai ser um deck complexo, porque ele vai misturar duas escolas. Então, ele vai misturar a escola do tarô de Marsella com a escola do Rider-Waite, tá? Isso pode dar um nó na cabeça da gente no começo, mas depois que você entende, né, que são duas escolas unidas num único deck, é só você escolher qual é a escola que você quer estudar, que fica tudo muito mais fácil. Eu aconselho você, se você comprou medieval Scapini, estudar pela escola do Rider-Waite, porque vai ter uma diferença dentro dessas escolas nos arcanos menores. E dado que o medieval Scapini tem desenhos nos arcanos menores, então é bacana você optar pela escola do Rider-Waite, que é a que eu vou falar aqui, tá certo? Então vamos lá. Vamos começar comparando a carta do louco. A carta do louco tradicional, a gente vai detectar a inconsequência do louco, porque ele está andando na beira de um abismo, olhando para o céu, né, sem olhar aonde ele está pisando. Aonde que a gente detecta isso? No arcano do louco do medieval Scapini. Olhando que ele está pisando em água, aqui abaixo dos pés dele é água, como se ele estivesse andando sobre as águas. Então ele está deixando o emocional dele guiar ele, assim como a leveza do louco. Ele está deixando as emoções dele o guiarem, pensando no agora, levando no seu caminho apenas as experiências adquiridas, aquilo que ele já tem desde criação, então seus princípios e valores até esse presente momento, certo? Ele tem aqui também a representatividade, né, do animalzinho, um cachorrinho aqui tem uma mistura, né, de leão, cachorro e leão. Por que que eu gostei dessa conotação do leão no medieval Scapini? Porque o leão a gente vai ver futuramente na carta da força. E aqui vai falar da gente ter que os nossos instintos, eles servem não somente para nos impulsionar, mas também para nos alertar, né? Na medida em que você começa a não se permitir agir por impulso, medindo um pouco mais os seus atos, você se torna mais consciente de si mesmo, tá bom? Então, é isso aqui na carta do louco. A carta do mago. Aqui no medieval Scapini, o mago está com todas as mãos sob a mesa, né, por cima da mesa. Essa mesa aqui, da mesma forma que no Rider-Waite, ele tem
3 pernas. Aqui a gente só enxerga 2, né? O restante da mesa a gente não consegue enxergar. Mas isso daqui foi um ótimo ponto de partida para mim, porque uma mesa ela só consegue ter estabilidade com 4 pernas. A quarta perna desta mesa aqui é o próprio mago. Então, para que ele consiga sair daqui e começar um novo caminho, ele precisa deixar a mesa cair. Então, ele precisa se permitir pegar somente esses elementos aqui da mesa, então copas, espadas, ouros e paus, obtendo o equilíbrio que está disfarçado aqui no chapéu do mago e se permitindo começar uma nova história completamente diferente daquilo que traz segurança para ele. Tá bom? Então, aqui a gente vai ter uma flor brotando abaixo da mesa, da mesma forma que nós temos todo um jardim aqui na carta do Mago do Rider-Waite. Lembrando que aqui eu estou utilizando a edição centenária da Pamela Colman. Vou deixar os dois na descrição do vídeo. Aqui, para que ele consiga manifestar, então ele tem que se colocar em movimento, deixando a mesa cair. Aqui, ele está querendo trazer do mental para manifestar na terra aquilo que ele deseja executar. Para isso, ele precisa ter a alquimia, fazer a alquimia dos 4 elementos. Vamos para a carta da sacerdotisa, que é a minha carta preferida desse deck. No Medieval Scapini, a sacerdotisa ele está em cima de um piso que parece um jogo de xadrez, né? Um tabuleiro de xadrez. Aqui nós vamos ver abaixo, né, da sacerdotisa, ela pisando na lua. Aqui tem flores, aqui não. Em contrapartida, ela também carrega um livro, aqui ela carrega um pergaminho escrito Torá, e aqui nesse livro tem o símbolo do hermetismo, a árvore da vida, que também vai trazer a mesma conotação, os mesmos ensinamentos que a Torá. Outras similaridades aqui, né? A cor da roupa. As pilastras que estão ocultas, aqui são 2 pilastras. Não vai ter os símbolos em hebraico? Não. A simbologia da lua vai estar acima da sua cabeça, porque a lua, ela significa a nossa intuição, o nosso lado adormecido, digamos assim, o nosso inconsciente, e dentro do nosso inconsciente está o nosso ego. Então, a carta da sacerdotisa é um convite para a sua intuição, para a sua... ai, meu Deus, acabei de falar a palavra. É um convite para você acessar o seu inconsciente, aquilo que está dentro de você, mas que você só vai conseguir olhar se você se permitir olhar para dentro. O fato do chão dela não ser águas, como aqui apresenta, né? A roupa dela parece que ela se transforma em água aqui embaixo. Aqui o fato de ser um tabuleiro de xadrez me dá a sensação de que cada passo aqui eu preciso pensar. Eu preciso pensar com os meus olhos, olhar para a minha vida, olhar para cada área da minha vida com um olhar amplo, para que eu possa decidir o meu próximo passo. Só que eu só vou conseguir decidir o meu próximo passo olhando para dentro. A Imperatriz. Aqui a Imperatriz, no Medieval Scapini, ela está pisando na lua. Esse ato aqui me traz a conotação de que ela equilibra o seu ego, né? Vamos lembrar que a lua, ela vai nos remeter sempre ao nosso lado oculto, nosso lado inconsciente, a nossa intuição, e lá dentro está o nosso ego. Então, aqui ela pisa nesse ego, tendo o controle dele, para que ela possa prover. Aqui ela vem na postura de rainha, literalmente, né? Aqui a gente vai perceber a rainha nas coroas, no bastão que ela segura, na própria postura assertiva e receptiva. A imperatriz é aquela que recebe uma semente para criar algo de bom com ela, tá certo? Aqui a carta do imperador. Repare que nos pés
do Imperador do Medieval Scapini, a gente vai ter a representatividade aqui dos 4 elementos: elemento água, fogo, paus e ar, certo? Ele está controlando esses 4 elementos para bem direcionar. Ele sabe, ele tem a certeza, a segurança daquilo que ele quer fazer. Da mesma forma que a gente enxerga essa mesma postura firme, né, de saber dar o comando, ter a rigidez aqui do seu trono, mostra esse autocontrole que está sendo mostrado aqui nos elementos. Aqui ele está em cima do ele está em cima dos elementos, e aqui ele está sentado numa cadeira segura, num trono rígido, muito bem construído, que traz a sensação, a conotação de eu sei o que eu sou, eu sei o que eu quero e eu executo. Eu não espero alguém fazer por mim, eu faço. Eu tenho o movimento e a certeza, a segurança da ação. A carta do Hierofante ou o Papa, o que significa, né? O Papa é o pontífice, aquele que é a ponte do seu divino para com você. Aqui no Medieval Scapini, a gente não vai ter os discípulos aqui ouvindo o Papa, né? Nós vamos ter os elementos das pilastras, o semblante aqui de saber falar a sua verdade, com amorosidade, com o dom da palavra, a conotação da conexão com o divino, a roupa aqui trazendo uma postura de uma hierarquia mais elevada, né? O trono aqui colocando ele acima, numa posição mais evoluída. Interessante citar que aqui os discípulos eles vão aparecer só que como parte do trono dele, tá? Aqui eu não consigo sentir essas representatividades de discípulos, né, de pessoas, de personas, como parte do cenário vivo, mas sim como construção do que levou ele a essa posição. Aqui a carta dos enamorados. Aqui no Medieval Scapini, os enamorados estão muito bem vestidos, só que cada um com uma veste cultural diferente, trazendo aqui a simbologia do seu próprio reino. Aqui no Sentinel Hideaway, a gente vai ver as personas feminina e masculina desnudas, né, desprovidas de conceitos, de preconceitos, completamente sendo guiadas pelo seu instinto, pelo seu coração, pela sua pureza. Essa carta aqui, no Medieval Scapini, vai falar para a gente não dos instintos, mas dos acordos que eram feitos na época, né? Aqui está dizendo que os laços matrimoniais eram um contrato entre famílias. Então, desde que os rebentos nasciam, eles já eram prometidos entre reinos diferentes, para que esses reinos, através desse laço matrimonial, unissem forças. Então, eles acabavam se conhecendo praticamente no momento do casamento. Não havia sentimento aqui, não havia amor aqui, havia um interesse em comum das famílias. E é isso que foi bem retratado aqui na Carta dos Enamorados do Medieval Scapini. A carta do carro. A carta do carro no Medieval Scapini vai mostrar muita movimentação, os cavalos uriçados, né, ariscos, rebeldes. Porém, a persona aqui retratada está segurando com a ponta dos dedos, com muita tranquilidade, essa rebeldia desses cavalos. O que é completamente diferente daqui, né? Aqui são 2 esfinges. E as esfinges nos traz a sensação de não estar em movimento, né, de não estar andando. Elas estão deitadas, elas estão imóveis, cada uma com uma cor, representando a nossa dualidade, a nossa luz, a nossa sombra, a nossa qualidade, o nosso defeito, né, a dualidade do nosso ser. E aí aqui eu poderia ficar horas falando a respeito.
A pessoa que está, essa persona que está conduzindo o carro, ela está equilibrando essa dualidade egóica, inclusive, ela está com uma conexão muito profunda com a espiritualidade, com a fé na vida, e exatamente por conta disso, ela consegue dominar o caminho a seguir. O interessante aqui no Medieval Scapini é que cada cavalo quer ir para uma direção. E tá tudo bem, a vida sempre vai te dar várias opções. A questão é para onde você quer ir. Domine-se. E aqui a gente vai para o primeiro ponto que vai nos mostrar que o Medieval Scapini vai ser uma mistura da metodologia, né, do método de Marsella com o Rider-Waite. No Marsella, a carta de número 8 vai ser retratada como a carta da justiça. Já no Rider-Waite vai ser retratada como a carta da força. Por que tem essa diferença? No hermetismo, eu não vou explicar o porquê, eu só vou falar que é assim, tá certo? No hermetismo, os hermetistas, isso é uma coisa que acontece há centenas, se não há milhares de anos. Os hermetistas têm por natureza inverter coisas, inverter processos, tá? Então, eles invertem capítulos de livros, eles invertem frases de textos, mantém aí a concordância, porém, essa mudança tem uma assinatura hermética, tá? Então, aqui a gente já nota que a Pamela Colman, ela vem, né, se a gente for olhar a história de como o Rider-Waite foi feito, foi elaborado, foi feito através da Golden Dawn, que era a ordem dourada, hermetista. Então, aqui a Pamela colocou a assinatura dela, invertendo, mas mantendo o sentido, até para que a gente pare para pensar a respeito. Eu vou deixar essas duas cartas aqui, porque em breve eu faço o comparativo delas para vocês. Vamos seguir aqui com a carta do eremita. Aqui, no Centenal Rider-Waite, a Pamela colocou essa persona masculina. E por que uma persona masculina? É a persona da ação, é aquela que está em movimento, certo? Em cima de um solo congelado. Aqui, continua sendo uma persona masculina, ao invés dele estar segurando apenas um bastão, que é o elemento, a representatividade do elemento paus, ele está segurando uma planta, um galho vivo de uma planta. Aqui me dá a sensação de ser uma roseira. Porém, ele está descalço por cima das águas. Ele precisa equilibrar as suas emoções, tudo que ele passou, tudo que ele viveu. Ele precisa encontrar um equilíbrio dentro dessas emoções para aí sim ele encontrar a sua centelha divina e permitir que essa centelha divina o guie pelo seu próprio caminho. Outra coisa interessante também, no método de Marsella, tem uma quebra no algarismo romano. No algarismo romano, o 9 ele jamais vai ser retratado desta forma, porém, no tarô de Marsella tem um certo contexto, e aí é um conceito de numerologia, enfim, um estudo à parte, de que não se faz nunca 10 menos 1 é 9. Nunca se conta menos, porque isso seria retroceder na minha evolução. Então, sempre que o número 9 vier desta forma, ele está trazendo esse conceito de que eu só somo na minha vida, eu não diminuo. Tá certo? Por isso dessa diferença aqui no algarismo romano. A roda da fortuna. Eu acho que a roda da fortuna do Medieval Scapini conversa muito conosco. Ela acaba trazendo muito mais detalhadamente os elementos colocados aqui pela Pamela Colman. Aqui na Pamela Colman tem as nuvens, né, que são os imprevistos da vida, as ocasiões mudando, as culturas, os pensamentos, as crenças mudando o tempo todo, todo o tempo. E aqui a gente vai ver a representatividade dos 4 elementos, certo? A diferença é que aqui coloca-se uma persona, que é andrógena, a gente não consegue distinguir se é feminina, se é masculina, todas as figuras, inclusive, aqui representadas, e mostra muito fortemente no Medieval Scapini que um dia você está em cima, dono de si, outro dia você pode estar embaixo.
a carta da força. Aí aqui nós temos novamente a inversão. Agora sim, com essa inversão aqui, eu vou mostrar as nuances de ambos. Começando pela carta da força, eu estudo pelo método Rider-Waite, então eu considero a carta da força como o arcano de número 8, certo? Aqui nós vamos encontrar um leão feroz, né, em ambas as figuras, e uma doçura no semblante. E aí, se você está estudando pelo Medieval Scapini, você pode se perguntar, mas cadê o equilíbrio? Né? Cadê a busca pelo equilíbrio? Está disfarçado no chapéu, assim como também estava disfarçado no chapéu do mago, tá bom? E aqui a carta da justiça. Percebam que ambas estão com os olhos muito abertos, né? Procurando em olhar a situação, seja ela qual for, com os olhos da dualidade. Por que da dualidade? A espada de ambos é uma espada de 2 gumes. Corta para os 2 lados, então pau que dá em Chico, dá em Francisco. A balança precisa ser equilibrada, os princípios, os valores precisam ser justos. Voltamos à ordem aqui, vamos então para a carta do enforcado. Eu gosto muito da carta do enforcado, do Medieval Scapini, porque aqui nos dá a sensação de ser um bobo da corte pelos seus sapatos, né? E ele está sorrindo de ponta cabeça. A sensação que eu tenho é que ele está tranquilo nessa postura. Ele está muito tranquilo nessa posição. Ele precisa estar aqui para olhar a sua vida por um outro aspecto, por uma outra ótica. Ele se colocou aqui de alguma forma. É necessário essa pausa, é necessária essa autoanálise. Vamos agora para a carta da morte. Que particularmente eu não gosto da carta da morte no Medieval Scapini, eu acho que isso é uma coisa minha, tá? Eu acho que a morte não precisa ser retratada como um esqueleto, eu vejo o esqueleto de uma outra forma. Mas aqui vamos lá, isso é lembrando, vou ressaltar isso, é uma particularidade minha, certo? Então vamos lá, aqui no centenal, a gente vê um cavalo, né? Denotando que a morte está em movimento, ela está andando. Aqui a gente não vai ter a presença do cavalo, mas a gente vai perceber essa movimentação pela postura corpórea do esqueleto. Vale ressaltar que esse esqueleto ele está segurando uma coluna aqui, né? Uma medula, digamos assim, que é a nossa estrutura. Essa estrutura, ela precisa, essa base que nos sustenta em pé, ela precisa ser revista e, se necessário, cabeças rolarem no decorrer do caminho. Então, aqui a gente vai ver cabeças, membros, boiando em água. Então, se eu precisar cortar cabeças, cortar coisas que machucam as minhas emoções, é exatamente essa postura que eu devo tomar. E é isso que a gente vê aqui na carta da morte, né? A gente desapegando de coisas que já não nos servem mais para abrir espaço para o novo. A carta da temperança, que eu gosto por demais no Medieval Scapini. Interessante aqui no Medieval Scapini que a gente vai ver bem pequenininho aqui o batismo de Jesus Cristo, né? Aqui uma flor murchando e, coincidentemente ou não, no tarô não existe coincidências, é só uma brincadeira, mas do lado em que a flor está murchando é o cálice, é o jarro, na verdade, da lua. E aqui é onde o batismo de Cristo está acontecendo com a presença do Divino Espírito Santo. É o lado do jarro que vai nos remeter ao sol. Então, aqui são as nossas emoções, aqui é o nosso discernimento, o nosso racional, que precisa estar em equilíbrio, tirando das nossas emoções, das nossas águas mais profundas, os nossos traumas, trazendo para a clareza, nos permitindo ir para uma vida nova, um novo despertar, um novo caminho. Assim como aqui a gente percebe que um pé está na água, um pé está no chão, um pé está nas emoções, um pé está na clareza. Eu preciso entender as minhas emoções para encontrar o caminho da clarificação. A carta do diabo. Eu gosto
dessa representatividade do medieval Scapini, apesar de eu não gostar dessa persona do capiroto, que traz muito fortemente o católico oculto, mas eu gostei de como a arte foi feita, a nuance de cores, deixando muito fortemente os 5 elementos aqui, sendo muito bem retratados. Aqui, perceba que é metade animal e metade mulher, então é metade o nosso sagrado masculino, metade aqui o nosso sagrado feminino. Aqui a gente vê que é um homem por inteiro, mas aqui a gente tem essa dualidade. As asas são águas, então aqui a gente vai ter elementais, a gente vai ter uma nuance de cores que desperta a nossa intuição quando a gente vai olhar para a carta do diabo. É interessante citar também que aqui o diabo ele não está aprisionando essas duas personas, a feminina e a masculina. Ambas estão presas na sua própria dualidade, assim como aqui. Em outros decks, a gente vai ver o diabo manipulando essas personas, mas não. Aqui, eles estão presos por eles mesmos. O diabo, ele não está aprisionando ninguém. A carta da torre, né? O que eu gosto aqui no medieval Scapini é que a carta da torre, quem está quebrando a torre é uma mistura aqui do sol com a lua. Né? O fato do sol aqui estar sendo representado com uma nuance azul me remete a um conflito de dualidade, né? Um conflito de ego, com certeza, enfim, que vem e rompe essa torre que foi construída com verdades que já não te cabem mais. Então vem a vida aí, rui isso para te dar um saculejo e fazer com que você se monte novamente agora com bases mais alicerçadas, mais sólidas. A carta da estrela, que eu tanto gosto no medieval Scapini, porque aqui a arte representada é muito bonita. O céu aqui está representando essas estrelas, tá certo? E aqui, ao invés de ter somente estrelas, nós vamos ter símbolos zodiacais, planetas. Então aqui é tudo aquilo que nós não conseguimos ver propriamente dito, mas que nós conseguimos sentir e acessar, inclusive, através do sentir. Os jarros presentes aqui novamente, onde eu solto as coisas. Aqui eu não estou mais equilibrando, eu estou soltando. Porque eu estou desnuda, porque eu estou me desprovindo. Oh meu Deus, a palavra não quer sair corretamente. Eu estou me soltando de preconceitos, me abrindo para algo muito maior do que eu. A carta da lua, que eu também acho muito bonita, porém um tanto quanto confusa, porque ela tem um acúmulo aqui de informações, né? Então, aqui nós vamos ter as duas torres, assim como aqui. O lagostim muito protuberante, né? Mas aqui a gente pode confundir facilmente com uma lagosta, pelo fato de não estar mostrando o restante do corpo. É importante essa questão do lagostim na carta da lua, porque o lagostim ele não anda para frente, ele só anda para trás. Por isso que essa é dado, um dos fatores dado para a carta da lua é a carta da ilusão, porque aqui você acredita que além de não ser um lagostim, ser uma lagosta, que ele está saindo da água e adentrando o caminho, e na verdade não. Ele está fugindo do caminho e adentrando para a água, ele anda para trás. Aqui a gente percebe isso porque a metade do corpo dele está dentro desta água. Tem a presença do caminho, que vai levar a algo muito maior. As torres aqui muito bem predominantes, né? Chamando bastante a nossa atenção. E aqui o que eu gosto é a clarificação, que pode também vir através do nosso ego, do nosso inconsciente. A carta do sol,
que é a minha carta preferida do Medieval Scapini. Eu enxergo muita leveza nessa carta. O que eu gosto muito aqui é que tem uma dualidade, né? Não é só uma persona sendo representada aqui. Aqui são duas pessoas. A dualidade existente nesse planeta que nós habitamos e que quando a gente bem equilibra isso, o Sol nos ilumina. Interessante citar que no Medieval Scapini o Sol está olhando para cima, então ele só está iluminando, ele só está abençoando. E as crianças também não olham para o Sol, assim como no Centenal, ou seja, eu não olho para a minha certeza, eu me permito ser guiado pela minha verdade. A carta do julgamento. A carta do julgamento, aqui a gente vai perceber muito fortemente a presença de tumbas, né, de covas, e as pessoas levantando, despertando pelo soar de uma trombeta, com a bandeira da verdade. Aqui a bandeira da verdade e aqui é só uma magia, uma força muito grande que fale, acorda, desperte. E aqui são pessoas de várias idades, então esse despertar pode acontecer em qualquer momento da sua vida terrena. Por fim, a carta do mundo, sendo muito bem representada pela Sophie. Aqui no Medieval Scapini, a gente vai ver a presença novamente muito fortemente dos 4 elementos, assim como aqui. Mas aqui você precisa saber um pouquinho mais a respeito de elementos. Aqui pela cor você já consegue distinguir. E ela segurando da mesma forma os 2 bastões, a mesma presença de Sophie. E aqui no Medieval Scapini, as partes dela, né, algumas poucas partes, são cobertas apenas com seus próprios cabelos. Aqui não vai ter a presença desse lenço. Eu acho a arte do Medieval Scapini belíssima. E é isso. Para não ficar vídeo muito extenso, eu vou fazer por partes. O próximo vídeo, nós vamos começar a falar dos arcanos menores, começando pelo naipe de paus. Te aguardo no próximo vídeo. Até lá!